Olá pessoal, eu sou Otávio Benigon, estamos iniciando mais um Benigoncast, como sempre convidados muito especiais. Hoje estamos recebendo o professor Júnior do SEART, ele que é professor de Educação Física, também é coordenador da instituição lá, da Escola SEART. Tem 33 anos de idade, já professor licenciado há 14 anos, mas válido lembrar que ele estagia lá na escola, auxilia ali desde os 14 anos de idade. O professor Júnior vai falar um pouco da sua história, da sua trajetória, ele que também é pré-candidato a vereador aqui pela cidade de Dourados. Seja muito bem-vindo, professor Júnior. Quem é professor Júnior do SEART? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. É uma honra muito grande de trazer um pouquinho da nossa história, do que a gente representa em Dourados, trazer um pouquinho da nossa bandeira, né, que é o esporte e a educação. E, cara, o professor Júnior é uma pessoa que gosta de criança, né, sempre trabalhei com criança, que gosta de fazer o bem, que gosta de dar oportunidades para a criança e tem um propósito de vida que é transformar vidas através do esporte. Então, sempre trabalhei o esporte lá na nossa escola e quero levar o esporte para a cidade de Dourados. Eu sei a importância que o esporte tem, né? Quando a gente fala de esporte, ele transforma vidas. E a nossa família, assim, principalmente a minha, mudou através do esporte, né? Meu pai sempre contou uma história que ele mudou a vida dele, da família dele, por causa de uma bola de futebol. Como é que foi isso? Ele morava em São Paulo, né? E era office boy. Office boy em São Paulo, você sabe como que é, né? Vida dura. Naquela época, o office boy era de pegar ônibus, não tinha moto. Assim, era muito difícil quem tinha moto. Se não tivesse moto, era bicicleta, mas era a grande parte dos office boys naquela época, a época da ditadura militar. Então, assim, era uma época difícil. E os office boys que fazia o trabalho de e-mail, correio, né? Então, levar e trazer. Ele teve uma oportunidade na vida dele que foi jogar um campeonato. E nesse campeonato aí ele conseguiu um emprego, né? Então, assim, eu falei, nossa... E essa história me marcou muito, né? Foi uma oportunidade que surgiu. E esse emprego foi onde ele conseguiu a carreira de bancário. Entendi. E aí ele foi, com os méritos dele, com todo o trabalho que ele já faz, ele fez, ele conseguiu subir na carreira, né? Então ele agarrou, assim, a fome com a vontade de comer, eu falo, né? E agarrou a grande oportunidade. A sua grande oportunidade e mudou a história da família dele, né? E, consequentemente, a minha, quando veio para o Mato Grosso do Sul. Estão em Mato Grosso desde que época? Então, meu pai é de São Paulo, né? Então, desde 89, ele tá por aqui, 88. Aí é mais ou menos nessa data aí. Eu nasci em 91, se eu não me engano, 5 anos para trás aí, casou com a minha mãe, né? Minha mãe é outra batalhadora também. Guerreira também, Guerreira também, com uma história muito bonita também. E que me inspira todos os dias, assim, né? Que bom. E a dona Leila também tem uma história bem guerreira mesmo, assim, né? Ajudou a criar os irmãos. Trabalhava em escola desde pequeno também, desde os 15 anos já entrou numa escola para trabalhar. Então, assim, são duas pessoas que eu admiro muito, e eu tenho a oportunidade e privilégio de trabalhar com eles também. Pilares, referência e, né, seus mentores. A família é a base, a base de tudo. Eu acho que quando você tem família, você tem tudo na vida. Você pode correr atrás de tudo, né? Eu falo assim, quando você tem essa base, eles te impulsionam para frente. Então não adianta às vezes você achar que tá sozinho ou que faz tudo sozinho. Não, se você não tiver a família, uma estrutura bem forte ali, dificulta a caminhada, né? E agora quando você tem a família, tem estrutura, já não vou falar que fica fácil, porque não é. A família sofre com você toda a luta diária ali, né? E muitas vezes ninguém sabe do corre, só a família sabe, né? Eu entendi. Então, assim, eu tenho muito privilégio, assim, que eu falo, né? E sou muito grato a Deus. Tem uma família estruturada, uma família, né? Que hoje em dia tá tão difícil, né? É isso mesmo. Júnior, e quando começou a Escola SEART, que é uma tradição aqui em Dourados, uma referência, né, de educação, uma referência de formação, né, de caráter, uma formação de cidadãos, muitas pessoas já passaram por ali, né?
Quando que começou e como é que tem sido essa trajetória? Então, é assim, a minha história é junto com a escola, junto, né? Eu falo assim, eu não consigo ver a minha história separado, né? Uhum. A nossa história começou em 95, né? Mais ou menos. Uhum. Foi quando meu pai saiu do banco, minha mãe também saiu da escola que ela atuava. Minha mãe já foi professora universitária. E aí eles juntaram a fome com a vontade de comer, que eu falo, né? E aí eles montaram um colégio, arrendaram um colégio. Pequenininho, uma casa. E aí pegaram ali, aquele colégio estava quebrado. E ali eles começaram a trabalhar. Sábado, domingo, até hoje eles trabalham sábado, domingo, segunda, não tinha feriado, não tinha... Então assim, a minha história começou ali. Dessa casa, a gente tinha essa casa e a partir daquele momento de 20 alunos que a gente pegou a escolinha, a gente do outro ano dobrou para 100. Olha só. Mas graças a muito trabalho, a luta diária deles. E aí a gente viu que ali era a nossa caminho. Oportunidade, o caminho de crescer, né? Então aí minha família, no caso, eu era pequeno nessa época, tanto é que eu tenho amizade desde essa escola, né? Então, os meus amigos desde pequenos são daí, dessa escola que a gente começou. E aí se passou a se tornar bandeirante na época. Eu lembro. Teve uma época que chamou Bandeirante, aí a gente fundou o Colégio Bandeirante, né? E aí o Colégio Bandeirante começou em 97, né? Hoje está fazendo 97 para 2024, 27 anos. 27 anos, um pouquinho menos. Um pouquinho menos. A nossa história é bem parecida, né? De tempo de atividade, né? E aí de 97 para cá, a gente passou altos e baixos, como todo negócio, né? Só recapitulando, o tempo de 97 para 2024, 27 anos. 27 anos. Isso mesmo. E então, dentro desses 27 anos, a gente... chamava Colégio Bandeirante. Então assim, do Colégio Bandeirante a gente ficou 15 anos com o nome, né, mais ou menos, e depois a gente mudou para SEART, que significa SEART mesmo? SEART chama Centro Educacional Antônio Raposo Tavares, que é uma bandeira dos bandeirantes. Entendi. E era a bandeira que descobriu o Mato Grosso do Sul e foi subir no sentido norte do Brasil. Então ele passou pelo centro-oeste e foi subir no sentido do Acre, desbravando. Então a gente, assim, dizem que não foi uma bandeira que rendeu muito tesouro, né, para a época, mas foi uma bandeira que aumentou muitos limites do Brasil, assim, né? Então o Brasil foi crescendo e ali ele percebeu que abrir os espaços, né, conquistar as terras. Então eles foram aumentando os limites do Brasil. Então deixou um marco realmente na história do nosso país. E se você pegar, por exemplo, ir para São Paulo, tem uma rodovia chamada Raposo Tavares. Isso. Então, como que é tem Antônio Raposo Tavares, também, né? Que é um bandeirante que fez jus à saída, porque eles saíram lá e vieram meio que na direção do Mato Grosso do Sul subindo, entendeu? E aí por isso tem a rodovia Antônio Raposo Tavares, né? Bacana, as iniciais aí da escola. E aí, devido a isso, a gente mudou o nome, né? Fez uma homenagem ao Bandeirante. E aí a escola foi crescendo, foi tomando rumo, foi encorpando, né? Então, assim, para você ver, dentro da pandemia que a gente passou, fecharam 5 escolas particulares, né? E grandes, redes, né? Rede de Campo Grande, rede de fora do sul. E a gente se manteve em pé aí pela qualidade do ensino, pela estrutura, pela história. Então, assim, graças a Deus, hoje a gente pode dizer que temos raízes fortes aqui em Dourados. Que bom, isso é muito importante. Eu costumo dizer que a pandemia foi realmente uma prova de fogo para o empreendedorismo de uma forma geral, né? Para vocês, a educação não foi diferente, né? Foi uma prova. Quem passou, né, saiu dali fortalecido. Só nós sabemos as dificuldades que passamos. Acho que todo empresário hoje, quem está de pé, né, eu falo assim, que já tem que agradecer pela vida, né? Sim. Que eu perdi um tio, então assim, eu sei que a pandemia não foi brincadeira. Então assim, só de saber que você está vivo já é uma vitória. E a outra vitória para o empresário é manter as casas de pé, né? Eu falo assim, quem passou apurado ali, não sabia o que fazer, e graças a Deus a gente passou porque a gente tinha pessoas do nosso lado que confiou na gente. Entendi. Então assim, não foi fácil, mas a gente venceu, eu falo, né? Uma etapa vencida, e graças a Deus. Me fala uma coisa, Júnior, como que é esse projeto Chuteira Solidária de Pé em Pé?
Esse projeto, ele nasceu um dia, assim, a gente tem um projeto de futebol, que lá na escolinha do CEART, a gente trabalha com meninos de 4 a 17 anos. E um projeto, um dia lá, eu fui num campo de futebol, a gente foi fazer amistoso, e eu observei os meninos tudo sem chuteira e trocando de par, assim, sabe? Uns meninos que não tinham qualidade. Até que foi num distrito que eu percebi isso aí, me veio um insight, assim, falei, cara, vamos ajudar essa molecada. E assim, na escola, os nossos meninos, graças a Deus, têm uma condição melhor. Eles, às vezes, trocam de chuteiro porque cresceu, ou às vezes tem um rasguinho, alguma coisa eles já não querem mais. E aí fica aquela chuteira... Cresceu, né? A grande maioria porque cresce o pé mesmo, assim. E aí ele já descarta aquela chuteira. Isso. E às vezes não tinha um lugar para descartar aquela chuteira adequadamente, ou joga no lixo, ou deixa na frente de casa. Dá um destino. Então aí eu falei assim, cara, por que a gente não pega essas chuteiras que ia descartar e vamos doar para quem precisa? Claro. Né? Então assim, desde quando eu observei aquele jogo lá, eu falei assim, vamos ajudar essas pessoas. Esse projeto, assim, a gente já contemplou aí mais de 300 crianças. Meu, que beleza. E nós vamos para o 4º ano desse projeto. Então, desde a última eleição, a gente já vem trabalhando, entendeu? Então, assim, vemos trabalhando, trouxe esse projeto, né? Fizemos esse projeto. Vamos para o 4º ano fazendo esse projeto. Esse projeto a gente já levou para o Rio Grande do Sul, pelo Sicredi, para mostrar o projeto. A gente já ramificou ele para aulas gratuitas para uma determinada região assim de Dourados, né? O ano passado a gente deu aula para o Parque 2. Entendi. Então assim, e durante esses anos a gente ajudou o pessoal do Parque 2, lá do Cachoeirinha com o seu Farias. Entendi. Então assim, o projeto foi tomando forma. E com a ajuda dos nossos pais, ele foi aumentando, um se ajudando. E hoje, quando alguém lembra de descartar a chuteira, peraí, vou ligar pro professor Juninho. Legal. Porque inclusive, já vou te ceder um par aí do meu guri não, também. Não, fechou. Pode dar, que eu já tenho destino certo bom, já. Justamente pelo esse fator. Cresceu, né, não serve mais e vão dar um não, destino. Não, pode deixar com nós. Eu vou buscar, não tem quem quiser também doar uma chuteira. Isso, vamos abrir para a nossa audiência, isso, né? Já traz pra gente a chuteira, pode me procurar. Nós Juninho tem 2 lugares, isso, pode deixar lá no CEART mesmo, né? Tem 2 unidades, unidade 1 e 2, se quiser deixar até aqui na El Shaddai pode deixar também. Na El Shaddai também a gente vem buscar, não tem problema não. Tranquilo, vamos engrossar esse caldo aí, com certeza vai continuar ajudando pessoas que precisam. Que quando você também leva uma doação dessa, você também... às vezes a criança efetivamente não consegue comprar e às vezes também poupa o pai de fazer um investimento, às vezes com dificuldade, que ele pode investir em uma outra coisa lá, numa alimentação, ou de repente num vestuário, numa camiseta, né, num short, para a criança ter uma outra melhoria aí no próprio esporte, no próprio futebol, né, Juninho? E a gente andando assim, quando você percebe que na verdade a gente não entrega chuteira, a gente entrega uma esperança ali pro menino. A gente entrega, que nem mudou a vida do meu pai através de um jogo de futebol. Sim. A gente pode mudar a vida do menino através de uma chuteira, através do esporte, através de uma política. Então, assim, eu acredito muito nisso, assim, sabe? Que essas crianças que eu pude ajudar, eu sei que alguma coisa tocou no coração e eles vão se espelhar em coisas boas, sabe? Então, assim, quando você sai e anda, e sai um pouquinho da sua bolha, você enxerga e fala assim, cara... Tem muita coisa aí que a gente pode fazer, só falta força de vontade para executar, entendeu? Uma iniciativa diferente, né? Vou pedir para o Júnior fazer uma gentileza, dá um F5 ali fazendo favor, eu vou continuando o recado aqui. Aqui? Isso, tá. Por gentileza. Pessoal, nós estamos conversando com o professor Júnior do CEART, ele que é professor de Educação Física e também coordenador ali, né, na Escola CEART, que é de propriedade da família dele. Ele está contando a sua história, falando do projeto Chuteira Solidária, que é de pé em pé, contando como que acontece, como que aconteceu o início. E vamos falar um pouquinho do teu projeto político, né, Júnior? Você é pré-candidato a vereador, um grande desafio, lembrando que você já foi candidato a vereador aqui em Dourados na eleição passada, obteve uma expressiva votação, quase 450 votos, não é pouco voto. Como é que é esse teu projeto? Como é que você pretende, de uma forma definitiva, pôr em prática esse projeto, uma vez que se você venha a ser eleito?
Eu tenho um propósito de vida que é transformar vidas através do esporte. Então, a política, ela pode ser uma forma de alavancar esse propósito de vida, ajudando mais pessoas, né? Então, às vezes, sozinho a gente consegue um braço menor. E na política a gente consegue aumentar esse braço, ajudar mais pessoas. Então, assim, a gente quer construir uma base, né? Uma base voltada para a educação, para o esporte, né? Para a saúde, para o lazer. A gente consegue construir uma base desde que tenha hombridade, honestidade, fazer o caminho certo. Porque as pessoas, às vezes, ela tá precisando de um projeto novo, né? E a gente quer trazer esse projeto novo de forma simples. É fiscalizar o que tem que ser feito, fiscalizar as coisas que já existem, porque existe muito recurso que às vezes falta destino certo ou às vezes não é fiscalizado da forma correta. Às vezes falta fiscalização ali na entrega, né? Falta fiscalização no arremate, no acabamento, né? E a gente vê assim, a gente que paga imposto, você vê a dificuldade que é pagar o imposto todo mês. O empresário que está aí sabe. E o empresário gera recurso, gera emprego e não tem um retorno. E não é só para o empresário, para o funcionário também. A partir do momento que todo mundo mudar o conceito, falar assim, ó, é importante ter uma política para todos, para todos conseguirem ter uma vida de qualidade, uma estrada de qualidade, uma saúde de qualidade, até o atendimento de qualquer lugar vai ficar melhor. Passa a ser melhor. Passa a ser melhor. Então, assim, o que eu penso a política, né? Esse meu projeto é uma forma também de agradecer tudo que Dourados já fez pela família SEARTE, pela nossa, fala assim, pela nossa comunidade, né? Eu represento ali os professores, os alunos. Então, assim... É uma grande família, É uma grande família. E sempre eu falo ali o lema de quem entra no SEARTE acaba se tornando família, porque é uma escola familiar, né? E todo mundo cuida de todo mundo. Legal. Então, assim, a gente agora quer cuidar de mais gente, na verdade. E sozinho a gente não faz. Não faz chover, não faz verão, né? Então, assim, a política, na primeira que a gente teve 448 votos. Foram pessoas conscientes que votou sabendo que eu posso fazer a diferença em Dourados. E, graças a Deus, eu não preciso de dinheiro da política para sobreviver, pela condição que a gente tem. Então, assim, cara, é só trabalhar, é só ter força de vontade e trabalhar por Dourados. E é um novo formato de proposta de político que realmente vem fazer a diferença, né? A gente vê outras propostas a nível nacionais despontando, aí estavam falando, por exemplo, Pablo Marçal em São Paulo, outros bons exemplos que a gente vê a nível de Brasil, né? E você não está fora desse alinhamento. Eu percebo que você está muito alinhado com essa nova forma de fazer política, uma forma inteligente de fazer política, né? Eu sempre penso que a política, eu vejo Dourados assim, eu vejo comércios isolados trabalhando sozinho e a política não auxiliando em nada, né? Assim, não tem um incentivo para as pessoas que querem trabalhar. Então, assim, como o Pablo Marçal está em São Paulo, eu penso de forma empreendedora. Acho que a política tem que ser assim. A política tem que gerar emprego, tem que gerar renda e a pessoa tem que ser feliz. Então, como que a gente faz isso? Ela tem que ter uma qualidade de vida boa, tem que aumentar a qualidade de vida dela. Ela tem que chegar aqui no trabalho feliz, sem pneu furado, sem se cair na estrada e se machucar. Então, assim, eu penso que a política tem que ser empreendedora. Tem que pensar nas pessoas que geram renda, que geram emprego, né? Por exemplo, hoje tem muitas crianças aqui em Dourados que estão fora da escola. Então, a gente precisa aumentar, nem que seja parceria com escola particular, que diminui o custo. Recurso tem, né? Recurso tem. A estrutura já está pronta. Para você ter uma ideia, um aluno de escola municipal, ele onera o município em mais ou menos R$ 2.500 por mês. Tudo isso, Júnior? Tudo isso. E se você for pensar que você pode ter a mesma qualidade ou uma qualidade até melhor, pagando pela mensalidade de uma escola particular por menos que isso. Muito menos por menos que isso. Então, assim, e outra, a escola particular, às vezes, tem espaço. Isso está falando integral? Geralmente é meio período. Porque não é integral. Se for integral, é até mais que isso. É muito acima da realidade, até mais que né? Isso. Porque integral, a gente põe mais que isso aí, porque geralmente são 3 ou 4 refeições. Então, assim, tudo, onera ainda mais. Mas se a gente for passar em meio período... você consegue trabalhar numa faixa aí de 900 a R$1.000 tranquilo. Ou seja, menos que 2.500, que é o que menos da metade. Menos da metade. Então, assim,
Se a gente pensar em política empreendedora, a gente faz acontecer. Outra coisa que acontece muito, que a gente precisa trabalhar, a pessoa mora num determinado bairro e aí a vaga dela saiu num bairro totalmente longe. Né? Fora de mão, né? Fora de mão. A mãe às vezes tem uma bicicleta para levar o filho. Então como que ela vai levar isso? Né? Como que ela vai deixar para trabalhar e buscar depois? Porque é só 4 horas. Então, assim, a gente tem que trabalhar por um SEM integral, sim. Se não tem, faz parceria. Porque assim a gente vai crescer, né? Assim, vai melhorar, vai ter uma condição, a mãe pode sair para trabalhar. Ampliar essas parcerias, né, Júnior? Quando a gente pega, por exemplo, numa família, tem um homem lá que trabalha e a mãe não trabalha, então essa família já está tipo, sem déficit, já não tem uma condição melhor porque a mãe já não está trabalhando, não tem com quem deixar o filho. E aí você fica pensando assim, né? Que o filho não pode ser uma coisa que dá trabalho, tem que ser uma benção. Então você tem que ter um lugar correto, um lugar apropriado para deixar o filho. Muitas vezes as mães deixam em lugar aí que não tem uma condição, é insalubre para o filho. Às vezes é uma condição que você chega ali na periferia, você vê que tá, sei lá, tá uma condição precária, sabe? Não é adequado, não tem né? nem lugar, às vezes não tem nem comer no dia. Então só quando a mãe chega e traz alguma coisa para o filho comer, entendeu? Essa é a realidade. Entendi. É que às vezes a gente fica na bolha, eu falo assim, a gente não sabe, mas a realidade é essa. É a mãe que quer trabalhar e não tem condição de deixar o filho. E de então, que forma que o Júnior, hoje já atuando nesse projeto, hoje candidato, e de que forma que na prática, de que forma que você entende que você pode atuar lá na ponta, uma vez tendo um cargo, tendo um mandato, né, em favor dessa comunidade, em favor dessa causa? Educação é uma causa que me move e assim, o que eu posso atuar como vereador, eu vou lá, no caso, aumentar o número de vagas, né? Oferecer mais vagas, a gente tem que brigar por mais vagas. Então, como vereador, você tem um peso, você carrega um fardo ali muito grande, que as pessoas confiam em você. Hoje em dia eu vejo muita gente que fala que, eu votei naquele, mas não me representa. Então, por isso você tem que escolher um cara que vai te representar e que vai vestir a camiseta disso. Né? Então, eu penso assim, eu como vereador, eu vou lutar por essas mães, que às vezes não tem onde deixar o filho. Entendi. Né? Por esses pais que precisam, às vezes, de um parceiro, uma parceira para trabalhar, né? Ela vai ter uma condição melhor se o filho estiver num lugar apropriado, vai se alimentar o menino. Então, assim, a escola, ele promove muitas coisas. Então, assim, como vereador, a gente vai ter um peso de trabalhar pelas nossas pessoas e, consequentemente, melhorar a vida delas, né? Vida das pessoas. Então, assim, quando você pega alguém que quer trabalhar, eu vejo assim, a gente tem que trabalhar para o povo, né? Eu gosto de servir, de ser uma pessoa que está ali trabalhando, puxando a camiseta. Se tiver que ir lá brigar, nós vamos brigar, né? Eu falo assim, porque é muito triste você ver uma criança, às vezes, fora da escola, que nem eu tive a oportunidade de dar, quando eu estava atuando na Chuteira Solidária, como dando aula gratuita, a gente viu os meninos iam lá no nosso projeto, às vezes, para se alimentar ou para ter alguma coisa, entendeu? E sendo que na escola tem tudo isso aí. E é um lugar próprio, tem pessoas decentes, são professores. Então, assim, a gente tem que fazer de tudo para essas crianças estarem dentro da escola. Entendi. Né? E também, por exemplo, não dificultar a vida do pai. Né? De colocar elas... A logística, nós temos que bater na tecla de, tem que colocar perto do bairro dela, se a criança é de lá. Não dificultar, porque uma criança lá do Parque 2 tem que vir aqui no Presidente Vargas estudar. Tem a menor condição. Entendeu? Então, assim, isso eu vejo muito. Né? A gente, assim, o CERT tem parceria com a prefeitura num convênio. Certo. E assim, a gente vê a dificuldade que as pessoas quando moram fora do bairro, né? Assim, então, assim, precisa estudar, precisa ver, precisa fiscalizar. Por que não tá tendo essa logística? Tem que conversar com as pessoas que são responsáveis. Então, como vereador, dá pra gente fazer isso. Certo. Hoje, eu chegando lá, às vezes não tem esse peso, não tem... Mas como vereador, com cargo, você consegue conversar, alinhar isso aí, correr atrás, para não deixar ninguém. Né? Exatamente. Até beber uma água aqui. Claro, claro. Estamos aqui com o professor Júnior do SEART. Júnior, ainda falando sobre mandato, as pessoas
Nós estamos num momento, vivendo um momento assim, de muita descredibilidade no setor político, né? Já falamos dos desafios aqui, falamos da nova vertente que surge aí, que é uma tendência de crescer, e a qual você faz parte, né? De que forma que você acha que nós podemos contribuir com a população, compartilhando aqui com a nossa audiência esse tema que é tão importante, né? Para que as pessoas passem a acreditar mais, não na política em si, mas nas propostas das pessoas que têm uma visão diferente. Que nem você falou, quando a gente chega para falar de política, as pessoas não querem ouvir. Mas eu fico pensando, como que você não vai ouvir alguém que vai comandar no seu lugar, ou você vai escolher para comandar, né? Vai te representar, vai te né? representar ali. Então, assim, e tudo é política. O que a gente está fazendo aqui é política. As pessoas têm um conceito errado de política. Eu acho que isso é da cultura brasileira, assim, de pensar que a política é ruim. A política só vem de 4 anos. E não deve ser assim. Na verdade, eu vejo o político como sendo um cara que anda na rua, conversando com todos, né? Então, assim, quando você vota ali, o que eu penso que a população pode ajudar é escolher bem seus representantes, certo, e fiscalizar quem você votou. Isso é importante, né? E assim, o compromisso que eu fiz com todos que estão comigo é a questão assim, de ser transparente durante esses 4 anos e de tudo que eu for fazer, eles estarem cientes, participando. Né? Porque não adianta você votar e ficar de braço cruzado. Tem que participar, né? Tem que acompanhar, né? Tem que participar, tem que estar ali, ó, tem que falar, peraí, o que meu representante está fazendo? Vai lá na Câmara. Isso que eu ia falar, até participar mais das sessões da Câmara, né? Se não vai, pelo menos o seu candidato que você votou, ele tem que estar passando o que está acontecendo lá. Isso. Hoje a gente não vê isso. Pelo menos em quem eu votei no passado também não fazia isso. Entendi. Então eu penso assim que tem que fiscalizar as pessoas que vocês colocaram lá. E, na verdade, o próprio povo é fiscal. E o vereador é só um representante do povo. Então, ou seja, a ação final é do povo. Entendi. Então, assim, a gente vai ter a taxa do lixo, que é o que todo mundo está falando aí. Você acha que o povo, se soubesse, eles iam votar a favor? Né? Então, assim, são coisas assim, se você joga pro povo, o povo decide. Então, assim, quem te colocou lá, você vai perguntar a opinião deles. Porque você é representante deles, não seu próprio, né? Eu falo de chegar lá e fazer o que você quer. E também você não é um cabo eleitoral do prefeito, né? Então, você tem que ser o do povo. Né? Eu falo assim, que nem assim, na minha classe, eu represento os professores, a educação. Eu não posso votar contra a minha classe. Eu tenho que defender a minha classe. É verdade. Por valorização, investimento. Eu fico pensando, se a gente não lutar pelo que a gente acredita... Não faz sentido, né? E assim, que nem você falou, isso aí vem da cultura, eu falo assim, de achar que política é ruim. E política não é ruim. É necessária, né? É necessária. É necessário e presente no nosso dia a dia em todos os segmentos, né? Em todos. Até, por exemplo, uma venda. A venda é uma política. É uma política, né? De negociação. De negociação. Tudo que você faz é política. É que as pessoas... Teve a política da compra lá anteriormente, teve a política da contratação dos colaboradores, da preparação, e assim vai. Exatamente. Tudo é política, né? Então, assim, a gente faz política e às vezes não sabe o que é política, né? Eu falo. Só que eu acho que assim, o povo está mudando. O pessoal pode falar assim, não sei o que, mas o povo está começando a acordar. Isso é importante. Eu acredito muito nisso. Acredito que Dourados vai conseguir pelo menos renovar 70% aí da Câmara. Entendi. Então, assim, eu penso que Dourados tem um potencial incrível. Ele pode se tornar, às vezes, até melhor que Campo Grande. Mas enquanto a gente não mudar a nossa mentalidade... Tem que mudar. De povo douradense, saber que aqui é a nossa cidade, que a gente tem que melhorar e lutar por ela, não vai. Mas se a gente entender que, tem ali os vereadores, vamos ver quem trabalhou, quem não trabalhou. Quem não trabalhou, tchau e benção. Daqui 4 anos você tenta de novo. Não é verdade? Agora, trabalhou, fez o certo, fica. Entendi. Tem que separar o joio do trigo. O restante, renova. Vamos colocar pessoas que nunca foram. Não é verdade? Eu fico pensando... E onde você entra com a sua proposta. E aí eu entro, assim, com a minha proposta de fazer acontecer. Né? De diferente, né? De diferente. Que eu penso numa política empreendedora. As coisas têm que funcionar na prefeitura. Você tem que ir lá pegar uma certidão, não tem que demorar 5, 7 dias, não. Não pode.
Às vezes você perde algum negócio por falta de trabalho do servidor, né? Eu falo assim, mas se o servidor estiver sendo valorizado, estiver sendo respeitado, salário em dia, ele vai trabalhar com qualidade. Né? Eu fico pensando, e o empresário vai ter retorno. Né? Eu fico pensando. Vai ser ágil, vai produzir mais, vai ter tempo para produzir mais e não perder tempo com coisas inúteis, né? Você vai perder ali 7, 8 dias, às vezes, para tirar uma certidão. Às vezes, para, sei lá, você paga uma multa, demora um prazo. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar com carinho, olhar o servidor com carinho, para que eles possam também trabalhar com qualidade. Eu garanto para você, se eles fossem mais valorizados, todo mundo ia trabalhar feliz, faceiro, mais rápido, né? Não teria tanta dificuldade. Então, por isso que eu penso assim, que a gente tem que ser empreendedor. Como que você faz para ter no seu negócio pessoas boas? Pagando bem, não é? E o servidor é a mesma coisa. A gente tem que pagar bem o servidor para ele render de forma positiva. Treiná-los, prepará-los. Às vezes você pagando bem, né? Eu falo assim, você pagando a pessoa bem, ela trabalha por 3, 4. Né? Eu falo assim, às vezes você não precisa nem contratar, não vira um cabide de emprego. Né? Então eu fico pensando que a política pode ser feita da forma certa, só que tem que ser de forma empreendedora. Dinâmica, né? Tem que valorizar o profissional que está ali no dia a dia, né? É verdade. Como os professores, eu vejo. Eu vejo assim... Que é uma área que você atua interessante, você fazer um comentário sobre isso mais aprofundado, né? Porque é uma categoria que você pode muito bem levantar uma bandeira, eu sou desse time, né? Eu vejo assim, que nem professor, cara, tem que admirar, é um herói. Tem que admirar. É um herói. Hoje eu falo que é profissão de risco. Antigamente inverteu muitos valores. Professor hoje tem que ser encarado como um herói. E por quê? Você chega antigamente... O pai chegava na escola e falava assim, você tem autoridade máxima. O que você fizer aí, beleza, tá, e eu assino embaixo. Exatamente. Que tipo de pessoas que a gente formou? Pessoas do bem. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o pai chega na escola e fala assim, meu filho não tá gostando, você falou de... Então, assim, inverter os valores, entendeu? Como é que é aquilo? É filho mandando em pai. Sendo que a gente deveria ser... querendo mandar em professor, E querendo mandar em professor. Assim, graças a Deus, que nem eu vou pôr, por exemplo, a nossa escola. É uma escola familiar e tradicional. Então lá, eu sempre falo, pode ser o filho do Pelé, do Papa, de quem for. Ele vai ser igual, vai ser tratado igual. Ele é aluno. E a autoridade lá é o professor. Né? Já chegou o caso lá de aluno querendo... Lá é proibido boné. E o pai chegou lá falando, meu filho entra de boné aqui. Aí ele falou assim, toma aqui de volta... Então pode procurar outra escola, porque aqui tem regras. Aqui quem manda é a instituição, é os professores. Se é proibido, é proibido. Entendi. Então, assim, hoje o aluno, o filho, quer mandar em pai. Entendi. Né? Eu falo assim, mudou, inverteu os valores, né? Isso é muito perigoso. E isso que está acontecendo também na pública. Então, assim, por mais que chega lá, o professor hoje não tem autoridade. Não tem autoridade. É filho mandando em pai. E é triste isso aí. É triste, não. Isso é uma inversão total de valores. É inversão total. E eu sou contra isso, entendeu? O professor tem que ser autoridade. Ele tem que chegar lá e dar uma aula de qualidade. Se o menino estiver bagunçando, vai para a diretoria, conversa com a diretora, vai para a sala educacional, né, que a gente fala. Vai conversar o que está acontecendo, porque às vezes esse menino está precisando de ajuda. Não é porque, né, eu falo assim, às vezes tá a família desestruturada, tá acontecendo alguma coisa. Exatamente. Mas não justifica a falta de educação. Entendeu? Com certeza. Então a gente tem que bater nessa tecla de falar que o professor é autoridade e ele tem que ser valorizado. Eu falo muito isso com meu filho, tem um filho de 9 anos, Otávio Augusto, e ele às vezes me pergunta, pai, alguém manda em você? Eu falei assim, muitas pessoas me mandam. Eu falei assim, primeiro que eu obedeço a Deus. Aí eu obedeço as pessoas, eu obedeço o pastor, eu obedeço uma autoridade de trânsito, eu obedeço as pessoas que exercem autoridade sobre mim, eu obedeço. Falei, quem são as suas autoridades? As pessoas que você deve obedecer, né? Deus, seus pais, seus professores, né? Seja professor da escola, seja o professor lá da escolinha dominical, são pessoas que exercem autoridade sobre você. Então a gente já constrói isso fazendo parte da formação, da educação, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim.
né? E quando isso é aplicado de uma forma sistêmica, né, existe uma facilidade maior na aplicação lá, como se fosse uma continuidade dessa educação. Mas o que acontece? Por que muitos pais não compartilham isso? Porque eles também não receberam isso, e ninguém dá o que não tem. Não é? Verdade. E ainda a escola, às vezes, acaba exercendo uma dupla função, às vezes até mais que isso, né? Isso. Além da formação, além da educação, vai na formação e, aliás, além da formação, que é o papel principal, vai na educação, que é o papel dos pais. Exatamente. Né? E você, só para complementar, que você falou tudo aí, realmente hoje a escola tomou outros papéis, porque justamente não tem casa. Então, assim, a escola começou a fazer papéis que deveria ser os pais fazerem, né? Então, assim, e que nem educação vem de casa, vem do berço, né? O papel principal da escola é educar o conhecimento, né? Fornecer a informação. Aí a gente fornece a informação e daí as crianças tiram o conhecimento, né? Que é conhecer a informação, né? Sim. Então, assim, hoje você vê essa inversão de valores, é muito triste para a nossa sociedade. E nós vivemos com esse mundo moderno, com essa correria, nós temos uma tendência natural em fazer essa transferência, porque é mais cômodo. Sim. Mas não é eficaz, não é o correto. E o que eu vejo também em relação a isso é porque, assim, hoje mudou muito, tem muito estímulo. Falo, o celular é um estímulo, tem vários estímulos hoje, né? Eu falo assim, dentro que nas épocas mais anteriores não havia. Não. Era questão assim de você ficar na rua brincando até tarde. Hoje não. Hoje você pega uma criança de 3 anos, ela mexe no celular, cara. Eu fui mexer no celular com 15, 18 anos. E talvez o filho do meu filho vai mexer com 0 anos de idade, só com a visão do olho, eu penso, né? Tipo assim, se você for pensar pra isso, no futuro, a gente vai conseguir se comunicar com um bebê de 1 ano de idade. A gente já existem livros que a gente consegue se comunicar com um bebê. Pelo o barulho, pelo som, você já sabe o que é desconforto e tal. Então, se a gente for pensar, a evolução está sendo gigantesca. Né? Então, assim, eu fico pensando como que vai ser no futuro, né? Eu falo assim, será que... como que vai ser a escola do futuro, né? Que a pandemia trouxe um pouquinho, assim. Gente mudou... teve muita tecnologia, coisa que não existia nas escolas, né? Era o mesmo processo. Mas eu acredito, assim, que a escola vai evoluir, mas quem vai se destacar em escola é quem vai possuir a habilidade de se comunicar, de conversar com as pessoas. Então, assim, porque informação está no celular, está em qualquer lugar. Então, quem vai se destacar, né, o professor que vai se destacar, o aluno que vai se destacar, vai ser o professor ou a pessoa que consegue se comunicar com as pessoas. Entendi. Que vai ter aquela habilidade de relacionamento. Reter o conhecimento, e conversar e se comunicar. Essa pessoa vai ser a pessoa do sucesso, a pessoa que é a habilidade interpessoal, né? Interpessoal, que também é lidar com a emoção. Sim. Então, assim... Então eu fico pensando assim, como que vai ser o futuro, né, das escolas? Que bom. Bom que você tem essa leitura, essa experiência ali na prática, né, e com certeza você pode levar isso também para as ações extra classe, aquilo que vai acontecer lá nos seus projetos, lá nas suas ações. Essa experiência certamente vai poder contribuir muito para aquilo que você pretende fazer. Com certeza. Né? Um projeto meu que eu tenho, assim, coloquei na minha proposta que eu achei muito interessante, é o projeto chamado Eleiçãozinha. Que é já trabalhar a habilidade da questão assim, deles entender o conceito da eleição. Porque muitas vezes a criança fala, eleição, mas é assim, eu entendo também que às vezes quem está no sistema não quer um povo acordado e que saiba das coisas. Para que isso tá bom assim, né? Eu penso assim... Para eles. Exato. E eu tenho um filho de 3 anos. Cara, eu quero uma Dourados segura, uma Dourados onde ele possa andar com segurança, uma Dourados onde as pessoas tenham qualidade de vida, né? Uma Dourados onde tenha geração de emprego, né? Então, assim, se a gente entender que se a gente educar as crianças ali para esse projeto meu levar para a escola e as crianças conseguirem entender o conceito do voto, a importância do voto, a importância da democracia, né? A gente não vai deixar isso morrer. É uma conscientização que vai começar lá no início. Vai começar, né? desde o início. Então, assim, aí você vai pegar uma sociedade que quer saber as propostas. Você vai pegar uma sociedade onde eles vão querer ouvir e falar, que proposta você tem?
Qual que é o seu objetivo como político? Então, assim, se a gente implementar isso aí, e já fica meu compromisso para me implementar independente se eu ganhar, eu vou fazer isso. Não, isso é importante. Vamos trazer para cá. Vamos trazer para cá. Para trazer já é o meu compromisso que eu fiz. Boa, eu achei passando isso aí, as eleições, a gente já faz o meu compromisso já de trazer, independente se der certo ou der errado, a gente vai fazer isso aí. Entendi. Com a ideia do quê? Para as pessoas entenderem o conceito da eleição, fazer um projetinho, um projeto que vai levar para a escola a ideia de uma urna, deles votar, fazer eles escolher um representante deles interno, legal, eles chegar lá, fazer uma disputa eleitoral, falar assim, eu vou votar em quem? Votar em quem? Fazer um debate. Né? Porque já existe, assim, algumas escolas públicas, a questão das secretarias, do DCE, né? Os diretórios acadêmicos. Certo. Mas, assim, não uma coisa voltada educacional, um projeto que vai fazer, fala assim, vai fazer a diferença. Às vezes, se a gente conseguir mudar uma mentalidade ali, sei lá, de 5, 6 pessoas, já mudamos bastante coisa. Vai atingir mais, com e certeza. A gente vai entendendo e vai, né? Então, assim, a pessoa vai trabalhando com conceito de eleição, educação, e vai tendo a visão, fala assim, não, realmente o voto é importante. Exatamente. Não pode ser vendido, não pode ser comprado. O meu voto tem que fazer a diferença. E desse grupo aí, certamente sairão muitos políticos, né? Os futuros políticos. Os futuros políticos vão sair conscientizados, né? E eu vejo assim, se a gente não entender que aquela geração, os pequenininhos são a futura geração. Se a gente não entender que eles são o nosso futuro, que sociedade a gente está criando, né? Exatamente. Eu falo assim, então a gente tem que criar ali políticos corretos, honestos, que vão trabalhar realmente por propostas de fazer acontecer as coisas. Isso. Não de prejudicar a pessoa que está aqui trabalhando, a pessoa empresária que está aqui, ou o funcionário que está aqui. Né? Eu fico pensando assim, se a gente tiver políticos que foram trabalhar desde pequeno para trabalhar mesmo, que é uma carreira, né? Então aí eu acho que a gente vai conseguir talvez uma sociedade melhor, entendeu? Resultado muito diferente do que está aí, né? Mas é um projeto meu que eu vou trazer e vou levar parabéns. isso aí. É isso aí, achei interessante. Achei interessante o seu projeto da eleiçãozinha, independente do resultado do seu resultado aí no projeto político, né? É isso mesmo, algo que acho que você pode acrescentar na sua vida, no seu currículo, no seu histórico. Sim. Com certeza, você já percebeu uma pessoa que não precisa de um salário, vamos dizer, mas como você mesmo pontuou bem, uma representatividade política vai te dar muito mais acesso, muito mais legitimidade para poder postular aquilo que você entende que é importante para determinadas categorias, né? Exatamente. Seja as pessoas ligadas ao projeto, seja os profissionais da educação. Eu acho que com cargo a gente consegue alavancar ainda mais, entendeu? Ajudar mais pessoas. Isso. Às vezes que nem assim, quando a gente não tem um peso do cargo, a gente ajuda as pessoas, né? Mas quando você tem ali o cargo, que você consegue trabalhar realmente. Pode mais, né? Chegar com as pessoas, conversar, a gente trocar ideia, dialogar. Então, assim, você vai estar trabalhando ali a política. Então, assim, você vai conseguir fazer as coisas diferentes, ouvir as demandas. Porque hoje o político nem ouve as demandas. Chega lá no gabinete e nem atende o povo. Eu penso já num gabinete que eu vou ter que sair na rua. Eu chamei Gabinete do Povão. Olha aí. É onde toda semana eu tenho que estar em algum lugar diferente de Dourados. Entendi. Eu tenho que chegar e parar lá numa garagem de uma pessoa e falar assim, hoje eu vim aqui ouvir a demanda desse bairro. Então eu tenho que estar ouvindo a demanda das pessoas, né? Entendi. Então eu fico pensando que o político tem que ser assim, né? Tem que estar conversando com as pessoas, tem que estar na rua. Meio que um itinerante. Não preso lá votando, né? Assim, apenas, né? Eu acho que tem que estar na rua conversando com o empresário, falar assim, vamos pensar junto, porque assim, sozinho você não faz nada. É verdade. Mas se você somar vários empresários que queira realmente mudar Dourados, que queira fazer a diferença, a gente faz. E ouvir os setores, ouvir os segmentos, né? Exatamente. Queria outro projeto que eu tenho, eu tô cheio de projeto, eu vou falando os projetos que eu vou soltando aí. O projeto que eu penso assim, que já vi em Dourados acontecer, só que sumiu. Seriam umas feiras setorizadas nas ruas de Dourados. Ou às vezes até levar para os bairros. Uma coisa assim, o que seria a ideia principal? Seria, por exemplo, a gente fazer umas barracas com comida, bebida, atrair
Ver os restaurantes que quer participar, né? Fazer a parceria. Aquilo que se faz apenas no centro, né? Exatamente. Apenas próxima à praça. Trazer para os bairros e assim, por exemplo, vamos supor que você tem aqui, ele não precisa levar todo o material dele, mas fazer um catálogo lá, uma ficha, uma vale, alguma coisa para atrair o pessoal para dentro do comércio dele. Interessante. Entendeu? Por exemplo, você tem aqui, vamos supor que você quer estar lá. O El Shaddai é papelaria, mas não tem como levar toda a papelaria, certo? Então vamos levar o que você tem lá. Faz um negócio, meio que um vale, ele vai comprar lá e vai vir retirar aqui. Boa. Né? Ou também você pode levar o que você consegue e fazer o que você não consegue, ele retira aqui. Isso movimenta o comércio. Interessante. Você entendeu? Então, assim, setorizar as coisas. Fazer às vezes, ó, setor de papelaria é esse mês. Que às vezes e fazer assim, sazonal. Por exemplo, qual que é a época ruim para o setor de papelaria? Claro. É meio do ano, então vamos fazer alguma coisa no meio do ano, filho. Vamos movimentar o setor. Vamos movimentar o setor no meio do ano. Pneu, quanto que é ruim? Pneu é tal dia, então vamos setorizar fazer nessas entre safra, onde o empresário sofre, onde ele precisa gerar emprego, pagar o funcionário, né? Então, assim, pagando bem em dia, cara, faz. Então, assim, eu penso muito nessa coisa, assim. Mais ou menos na linha do Liquida Dourados, quando eu fui presidente aí do CDL, né? Fiquei 12 anos aí frente da instituição, cheguei a presidente, e a gente tinha justamente essa metodologia de promover os liquidas, né, aquele período de liquidação, de fomentar o comércio nos períodos de baixa sazonalidade, período crítico, período final de mês, período que as pessoas não estariam propensas a comprar nesse período, mas estimulados pelas vantagens, pelas promoções, pelos preços diferenciados, as pessoas eram levadas a comprar num período, né, diferenciado. E eu falo assim, você acho que deve ter até sido uma feira que eu fui, que foi ali no centro, uma feira de calçados que eu fui aquela vez. Sim. Foi ali na Joaquim, não sei se foi. Mas faz muito tempo. Faz muito tempo. Isso. Então, assim, eu vi a importância ali. Às vezes o pai, às vezes, no dia a dia, não tem tempo também. Pode ser de final de semana. Isso. Né? Que ele tem um tempinho ali de ir com o filho, passear, né? Ter o lazer dele. Isso. Né? Então, já assim, aproveitar, fazer as compras, né? Então só falta, assim, às vezes, assim, porque isso aí cansa, né? Eu falo assim, de fazer. Se você não tiver pessoas preparadas, né? Uma equipe. Dá para envolver as entidades, né? Representativas, né? Com pessoas a gente consegue, né? Envolvendo as pessoas, envolvendo o comércio. Quando o comércio vê que, realmente, movimentou. É por aí. Cara, ele abraça, né? O que eu vejo muito é, por exemplo, você pega a exposição. A exposição de Dourados deveria ser o ponto de encontro de toda a empresa de Dourados. Deveria ser. Deveria ser barato ou até de graça para ele ir para lá. Pelo menos colocar o seu produto lá à mostra. Né? Deveria ser uma exposição, não um lugar de show. Eu penso assim, tem que ser um lugar de movimento. E quem é de Dourados tinha que ter um valor diferenciado para isso. Mas como que a gente faz isso? Conversando política. Chegando lá no presidente do sindicato rural, eu falei assim, vamos dar uma subsidiada nesse negócio, a prefeitura consegue amenizar a parte para que tenha um evento, porque é caro fazer as coisas às vezes, né? Você tem que ter bombeiro, tem que ter licença, tem que ter não sei o quê, banheiro químico. Então a gente sabe que empresário, sabe como que é fazer um evento. Isso. Então, assim, só que a prefeitura às vezes tem tudo isso. Já tem os contratos, tudo assinado. Só falta, às vezes, uma boa vontade de organizar e sentar com todo mundo. Falar assim, vamos fazer uma coisa diferente em Dourados? Porque eu vejo assim, um comércio isolado, se virando e a política assim, se a política não interferir, já está ajudando muito. Tipo assim, né? Eu falo. Mas eu acho que deveria ser o contrário. Não é interferir, mas sim estimular. Estimular, né? Então, assim, se a gente pegasse o comércio de vez de ser isolado, a gente trabalhar junto. Caminhar junto. Cara, Dourados ia ser eu vou falar para você, ia ser um setor. Nós tínhamos que criar o Dourados para ser um polo de comércio, cara. Dourados de fato, de fato, porque hoje não é nada, se você for pegar, porque ele tem a estrutura, ele tem estrutura geográfica, recebe as pessoas, mas é de uma forma orgânica, não tem um atrativo, algo a mais que vai atrair essas pessoas de uma forma diferenciada, já que ele está aqui fazendo um atendimento, fazendo uma consulta, mas que ele também seja estimulado, né, por algo, a uma visitação, estimulado a ir também para a alimentação. Acho que é isso, acho nessa linha que você está... Não, é empreendedorismo isso aí. É pensar a política como empreendedorismo. Eu penso isso, eu acho que a política tem que ser empreendedora. Mais algum projeto aí?
Não, o projeto nós temos um monte. Tem bastante, aí, né? Falamos dos principais, Falei né? dos principais, né? Assim, e assim, eu tô conversando com as pessoas estão somando, né? Na saúde a gente pretende também ajudar, apoiando as pessoas, por exemplo, com ajuda para ir conseguir os seus exames fora de Dourados, porque às vezes não tem condição de ter aqui, né? Às vezes não tem um especialista aqui em Dourados, a gente tem que buscar parcerias fora. Então, assim, criar uma secretaria, às vezes, da juventude também, estimular o primeiro emprego. Então, assim, proposta a gente tem muito. Se for parar aqui, a gente fica... Que bom. Mas assim, é importante abordar as principais, trazer isso, né? Assim, eu vejo a juventude também, assim, de Dourados. Quando eu penso em juventude, eu penso que eles não têm oportunidade. Às vezes, que nem assim, hoje nós pegamos muito jovem sem interesse também de trabalhar, né? Hoje tem a famosa neném, nem estuda nem trabalha. Mas por quê? Né? Por que eles estão assim? A gente não parou para escutar esses jovens. A gente critica, mas e por que eles não têm assim? Estão assim, né? Nem estuda nem trabalha. A gente tem que ouvir o jovem. Tem que chegar ali, tá no dia a dia dele e falar como que tá? Você não sabe que o futuro tá ali? Você é jovem ainda, escutar os jovens. Você vê muito jovem com dificuldade de ter o primeiro emprego. Você vê hoje, por exemplo, as capitais, eu falo assim, que eu tive a oportunidade de ir em Floripa, você vê jovem de 35 anos, 40 anos dentro da casa do pai e da mãe. Entendeu? Faz sentido. Sendo que aqui na nossa cultura, aqui no Mato Grosso do Sul, já não é assim. Né? Mas assim, a ideia é por que o jovem tá nesse formato, às vezes, né? Nesse comodismo. Então tem que ouvir o jovem, tem que entender a preocupação, a necessidade deles. Né? Então, assim, a gente tendo uma secretaria especial ou criar uma coordenação para isso, tudo isso a gente consegue conversar e trazer propostas que agrega isso também. Interessante. Como idoso, por exemplo. Tem outro projeto para idoso. Olha aí. Eu tenho projeto, se vou parar aqui... Isso é importante. E idoso, cara, falta assim, centros para longevidade do idoso, de atividades práticas. Hoje não tem. Não tem. Você fala assim, tem uns que trabalham isolados, não estou falando que não tem, mas deveria ter mais, porque a população nossa está envelhecendo mais e, consequentemente, eles precisam de espaços específicos. Hoje a gente vê em Dourados pessoas trabalhando sozinha, sem um apoio. Então a gente tem que criar espaço para os idosos também, porque todo mundo vai envelhecer um dia. Né? Estão caminhando para isso. Então, se assim, Deus quiser. Tem que, assim, mas a gente tem que lutar por eles. Eu fico pensando assim, se a gente não for grato pelas pessoas que nos colocaram aqui, né? Exatamente. Então você pega assim, que nem precisa ter às vezes uma casa da acolhida para idoso, que não tem idoso que ficar. Hoje nós temos o lar dos idosos, mas você vê a dificuldade que é o dia a dia. Sem doação, se não tiver a ajuda dos outros, não vai. Então você vê ali o Lar dos Idosos trabalhando, você vê um pouquinho da Toca de Assis trabalhando também ali com alguma parte. A gente vê um ali no Água Boa também trabalhando no centro de idoso, mas mesmo assim é pouco, se você for pensar o tamanho de Dourados. Só para ter uma ideia, da rodovia para lá são 60 mil pessoas morando. É muita gente. Outra cidade. Outra cidade, só que não foi criado para ser cidade. Virou cidade, Você pega lá, por exemplo, Parque... tem vida própria, Parque 2, Bonanza, é outra realidade. E lá falta tudo. Se você for pensar, falta lazer, falta escola, porque tem muita criança que vem estudar para cá. Você vê. Então já cria uma dificuldade. Falta tudo que você pensa, saúde, posto de saúde. Então a gente vai lá e se tem algum lazer lá que é uma praça, está dominado por coisa errada às vezes. Entendi. Então assim, a gente tem que fiscalizar, tem que dar uma estrutura. A gente montou um bairro para lá que cresceu, virou cidade e não tem uma estrutura. Tem que cuidar do que tem para ampliar um novo formato, né, Júnior? Exatamente. Que nem eu fiz parte do tempo, fiquei uns 7 meses mais ou menos, dando aula gratuita no Parque 2. Sim. E eu vi a importância do esporte ali. Por exemplo, eu estava dando aula aqui e o pessoal usando entorpecentes ou coisas assim ali do outro lado. Sim. Então, assim, e as crianças que estavam comigo ali, eles estavam, tipo assim, não estavam de olho nessas coisas erradas, eles estavam pro esporte. Entendi. E eles treinavam e iam para casa. Ou seja, você viu que o esporte não deixa a pessoa ali, porque ela treina, cansa e vai para casa, não fica na rua. Então, assim, tem muita coisa para fazer em Dourados. Dourados é muito grande e eu penso que Dourados precisa evoluir para um centro, fazer um boom, assim, sabe? Que bom.
se a gente trabalhar... Eu estou vendo que você está preparado para crescer junto com a cidade, hein, Júnior? Mais alguma coisa assim imprescindível no teu plano de governo que a gente não abordou aqui? Não, eu acho que eu falei de tudo pontos, um pouco, né? Assim, não... Mas assim, se deixar eu falo mais ainda, assim, de proposta, né? Eu acho que assim, mas as principais são a educação que eu vou trabalhar, sou representante dos professores, né, dos alunos, dos pais de alunos, da comunidade, você falou, exatamente, né, a cultura, do pessoal do esporte aí, eu vou estar apoiando esporte, porque eu sei que transforma vidas, né? Você é desportista? Eu sou, já fui jogador de futebol. Olha aí. E eu sei, assim, eu saí de casa muito cedo, saí com 15 anos para jogar e tentar a sorte. Voltei para casa depois. Entendi. Mas tive minha oportunidade, assim, né? Aí passei na faculdade e falei, vou estudar. Entendi. Então, assim, isso é bom porque eu estudei também. Eu não tinha só aquela sonho, esperança de ser jogador, mas também estudei, me dediquei. Então, assim, sempre foi junto ali, esporte e educação, esporte e educação. E eu acho que isso faz a diferença. Faz a grande diferença. Ontem estava acompanhando um aniversário dos meninos do projeto Futebol Solidário aí da Esperança, pessoal da EPI, e foi falado muito nisso, abordado muito, achei muito inteligente a forma de abordar, justamente que a criança, né, que tem ali já um sonho de atleta, mas sempre tem que ter um plano B, e o plano B precisa estar linkado com a formação, com o estudo, né? Porque se não der certo o futebol, ele vai dar certo em outra área, ele vai crescer, ele vai se tornar um empresário, né? E tem muito caso assim, eu vejo, né? Eu, por exemplo, não fui atleta, mas hoje mexo com futebol também, estou na área também, né? Então, assim, por mais que às vezes, não consegui virar atleta, mas eu tive minha oportunidade, né? Então... Assim, e é muito difícil, vamos supor, de cada 1.000, um é o Neymar. Exatamente. Então, assim, e ainda no Brasil é mais difícil, são 222 milhões de pessoas. E aí você pega, por exemplo, na Europa, é mais fácil você ser de Portugal, que tem, se eu não me engano, 20 milhões de pessoas, você consegue ser jogador mais fácil em Portugal do que aqui no Brasil. Né? Sendo que no Brasil, 222 milhões. Então... É difícil. A concorrência é maior. Então, assim, e outra, não é só habilidade, não é só técnica. Você precisa de sorte também. Né? Você tem que ser competente, estar no lugar certo na hora certa para alavancar a sua carreira ali. Então, assim, normalmente com as pessoas certas. Com as pessoas certas. Então, assim, a pessoa que chega lá não chegou sozinha. É que ela estava naquele momento certo, na hora certa, no lugar certo. Exatamente. Né? Então, assim, e preparado. Tem que estar preparado. Não adianta nada você estar no lugar certo na hora certa e não estar preparado. Exatamente. Você tem que estar preparado. Júnior, defina para nós, vamos fazer um ping-pong rapidinho aqui. Família. Tudo na nossa vida. Família é a coisa melhor que a gente tem. Maravilha. A formação. Formação é o básico, é o essencial, assim, né? Que a gente precisa ter para crescer. Perfeito. Deus é a estrutura. Eu acho que é o que move, é o que nos motiva a continuar sempre e levantar todos os dias. Para fechar, um sonho. O sonho é uma esperança para uma cidade melhor, para que nós, douradenses, escolhemos um representante adequado e que eu possa ser o vereador de Dourados, né? É um sonho nosso. Maravilha. Júnior, obrigado pela sua contribuição. Sucesso na sua carreira, tanto pessoal, profissional, quanto no novo desafio aí, né? No desafio aí da busca de uma vaga no nosso legislativo aqui de Dourados. Um abraço, pessoal. Beijo no coração. Deus continue te abençoando. Tamo junto.